Olá, bem-vindos! Vamos seguir trabalhando com o formulário FRM QR Code URL. Agora vamos aqui no projeto GoQR.net e vamos criar uma classe. Então vamos lá, vamos clicar com o botão direito e vamos adicionar uma class chamada GoQRCode. Então GoQRCode e aí a gente clica em Add. Aguardamos a criação da classe e aqui nós vamos iniciar definindo essa classe como pública, já que a gente precisa acessar essa classe a partir de outras classes. E aí vamos criar um método público, public, e aí vamos dar o nome desse método como getQRCode. Esse método vai receber dois parâmetros e aí vai nos devolver uma imagem, que é a imagem que nós vamos receber como resposta lá da API do GoQR.me. Só que aqui ele não reconheceu o objeto image, então a gente precisa dar o use para que ele reconheça. Então vamos clicar aqui e vamos ver se ele vai encontrar aqui para a gente o system.drawing. Bom, não trouxe aqui, Então, nessa situação, nós vamos forçar o import desse namespace. Então vamos fazer o seguinte, aqui nas referências nós vamos clicar com o botão direito, as referências do projeto GoQR.net. Então aqui a gente clica com o botão direito e vai em Add Reference, para a gente adicionar uma referência, e aí aqui nos assemblies a gente vai procurar, vamos procurar o assembly do system.drawing, tá certo? Vem aqui, procura, vejam só, encontrei system.drawing, e aí nós vamos marcar aqui a coluninha do system.drawing e vamos clicar em OK. Depois que a gente clica em OK, o system.drawing aparece aqui, E agora, se a gente vir aqui, a gente clicar aqui para ele buscar, as opções aqui para resolver esse erro, vai ser exibido o using system.drawing. Aí nós selecionamos e aí o erro será ocultado, o erro será resolvido. Aqui ele mantém o erro no nome do nosso método, porque ainda a gente não tem um retorno, A gente precisa ainda criar um retorno. Para resolver isso de uma vez, a gente vai vir aqui e vamos criar uma imagem, Vamos chamar de img QR Code, e aí vamos definir como null, De uma vez, e aí vamos dar um espaço aqui, e aí dar um return em img QR Code. Beleza? E aí será removido o erro que nós tínhamos aqui para do nosso método, Vamos ver agora, O próximo passo é nós montarmos a URL de requisição para a API do GoQR.me. Então aqui vamos definir uma string, E essa string nós vamos dar o nome de URL GoQR, URL GoQR. E aí, vamos definir a string que será utilizada para a requisição do nosso QR Code. O URL é um pouquinho grande, Então, a gente vai ter que escrever todo o caminho dela. Isso aqui tudo eu vou deixar disponível para vocês, Você só vai ali copia, do próprio arquivo que eu vou deixar disponível. Não precisa escrever toda ela se você preferir, ok? Então, a URL é a seguinte, http://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/ e agora nós temos os parâmetros, tá certo? Então, http://api.qr-server.com/v1/create-qr-code. E agora, ponto de interrogação, para informar os parâmetros, que nós vamos passar por esta
URL. O primeiro parâmetro é o parâmetro data. O parâmetro data é o dado que a gente vai enviar, tá certo? E nós vamos construir essa URL de um jeito que ela possa ser usada dentro do método format, o método format que faz parte da classe string. Esse método format ele serve para formatar uma string em um formato específico, substituindo alguns valores que a gente marca dentro da string por valores que estão dentro de parâmetros, ok? Então, esses parâmetros a gente informa para o string format através de uma representação definida como chaves, e aí depois a ordem desse parâmetro e o fecha-chaves. Então a gente diz que o primeiro parâmetro, o índice 0, vai substituir essa posição aqui, esse valor aqui dentro da string, ok? Então depois a gente vai utilizar o string.format nesta string aqui. Bom, outro parâmetro aqui da URL será o tamanho, o size. Então a gente utiliza um e-comercial para informar que nós vamos passar outro parâmetro pela URL, então e-comercial size, que recebe um outro parâmetro que depois a gente vai substituir com o string.format. Então agora é o índice 1, o índice 1 dos parâmetros que serão substituídos pelo string.format. Agora um e-comercial e um outro parâmetro, agora o parâmetro charset source, charset-source recebe agora o parâmetro de índice 2 e-comercial para um novo parâmetro e o charset target. Então, charset-target recebe agora o parâmetro de índice 3. Então, vamos olhar só se a gente está escrevendo tudo certinho. Data, parâmetro índice 0, size, parâmetro índice 1, charset source, índice 2, charset target, índice 3. Vamos ao próximo, então e-comercial, e agora a gente tem o ECC, recebe o índice 4, e-comercial, agora nós temos o color recebe índice 5, e-comercial, BG color, tudo minúsculo, tá certo? BG color recebe índice 6, e-comercial, margem, opa, escrevi errado, margem, recebe índice 7, depois e-comercial, a gente tem o keyzone, recebe o índice 8 e o último parâmetro que é o format. Então, e-comercial, format, recebe o índice 9. Então aqui, como vocês podem ver, são 10 parâmetros que a gente passa pela URL do GoQR, tá certo? Então, o primeiro parâmetro é o data, depois nós temos o size, depois charset source, charset target, ECC, depois color, BG color, o background color, margem e por fim, aliás, antes do format, ainda a gente tem o keyzone e por fim o format, certo? Então, são esses os parâmetros que a gente vai utilizar nessa URL aqui. Então, definida a URL do GoQR, vamos ao próximo passo. O próximo passo é já criar uma string com os dados prontos para serem enviados para a API do GoQR, para fazer uma requisição para a URL do GoQR.
Então, vamos lá. Vamos criar uma nova string chamada de strdata. strdata recebe o string.format, que agora é o método que eu falei para vocês, né? O método de formatação. O método format aqui da classe string vai utilizar uma entrada, né? Que no caso é URL GoQR. E aí ela vai utilizar, né, os vários parâmetros para que sejam substituídos pelas marcações que nós fizemos dentro aqui dessa string. Então, o primeiro parâmetro, né, que é o que está definido aqui entre essas chaves índice 0, né, é o primeiro valor que nós passarmos aqui, né, depois da string que será formatada. Então, aqui nós vamos passar, vamos lá, a gente não recebeu o parâmetro aqui de data e nem as configurações do QR Code, né? Então, vamos lá, string data, para o caso do formulário que cria um QR Code de URL, o data aqui é URL, né, pessoal? Então, vamos lá, data, depois a gente recebe também a configuração do QR Code, então QR config, né, aqui QR, né, QR config, aqui não será conhecido ainda o QR config, porque a gente tem que dar um using em entities.configurations. E aí será conhecida a classe QR config, chamaremos de config, tá certo? Bom, voltamos aqui ao string.format. O primeiro parâmetro, então, será o data, né? Eu vou dar o enter aqui, pessoal, porque são vários parâmetros, tá? E aí eu vou deixar um abaixo do outro para ficar mais fácil de enxergar, senão vai ficar muito grande aqui, né, tudo que eu vou passar para dentro do format. Vai ficar um pouquinho difícil de ler aqui, né, para esta aula. Então, depois do data, a gente precisa do parâmetro seguinte, né? Então, aqui, o índice 1, a gente tem o size, né? Então, aqui, nós vamos pegar de config, né, o objeto que a gente está recebendo com a configuração do QR Code. Esse config é o que a gente define lá no nosso user control, né? Então, config.size. Depois, na próxima linha, vamos lá, vamos pegar essa ordem aqui, tá, pessoal? Depois, o índice 2, né, que é o terceiro parâmetro, que é o char_set_source, né? Depois, char_set_target e assim por diante. Então, config.char_set_source, depois config.char_set_target, depois do char_set_target é o ECC e depois o color, né? Então, aqui config.ecc, depois config.color, depois que a gente tem, depois do color é o bgcolor, depois o margin, depois keyZone e depois o format, né? Então, vamos lá. Config, depois do color é o bgcolor, né? bgcolor, config.margin. O margin é um valor inteiro, né? Como é um valor inteiro, a gente pode dar um toString aqui, né? Só que não é nem necessário, na verdade, porque ele já vai converter para string, já que isso aqui está dentro de um format, né? Como está dentro de um format, você pode olhar aqui, né? Ele recebe um vetor de parâmetros todo do tipo object, né? Então, quando ele colocar dentro da string, ele já vai formatar como string, né? Então, não precisaria dar um toString, acabaria sendo processamento a mais, né? Então, não precisamos fazer a conversão, vamos para o próximo, config.keyZone e, por fim, config.format, né? Esses são os parâmetros que a gente precisa passar. Data, config size, char_set_source, char_set_target, ECC, color, né? bgcolor, margin, keyZone e format. Então aqui o que não é string, né? O ECC é um char,
depois a gente tem o margin e o keysone, que são valores inteiros, né? Aqui, se a gente quisesse, a gente poderia dar um toString só para deixar evidenciado, né, que é uma conversão, já que não são valores do tipo string, né? Não teria erro aqui, tá certo? Só que não precisa fazer essa conversão, já que quando adicionar esses valores aqui aos parâmetros da URL, ele já vai converter para string, tá certo? Bom, então criamos aqui a nossa str_data, né, que é a URL que vai ser usada para requisição, né? Então, o próximo passo é a gente criar um request, né? Para criar um request, a gente vai aqui criar uma variável chamada request. Essa variável request é do tipo web request. Esse web request ainda não é conhecido porque a gente precisa importar o seu namespace. Aqui no caso é o system.net, tá certo? E aí depois disso será conhecido. Recebe web request.create. A gente vai criar a requisição e aqui esse create, pessoal, ele recebe uma URL de requisição, que no caso é essa str_data aqui que a gente criou, tá certo? Né? Esse str_data é toda a nossa URL GoQR formatada, tá certo? Então, se você quiser, pode até trocar aqui o nome da variável. Então, URL request data, né? URL request data, que é a URL de requisição contendo os dados para requisição, tá certo? Então, .webRequest.create, e aí a gente passa, né, a nossa URL formatada, prontinha para fazer a requisição, ok? E agora a gente vai analisar a resposta dessa requisição, né? Vamos analisar se veio uma resposta que é aquilo que a gente esperava, né? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar um bloco using. O bloco using é utilizado para a gente fazer alguma operação em que os dados, né, só existem aqui dentro do bloco using. Então, por exemplo, né, a gente vai pegar uma resposta. Para pegar uma resposta dentro desse request, a gente vai utilizar uma classe chamada webResponse. Essa webResponse, ela serve para pegar respostas de um request, né? Então, eu vou chamar ela de response, recebe request, né? Que é a nossa request que a gente criou aqui em cima, ponto get response. Aqui a gente, pessoal, na verdade, está fazendo basicamente pegar o request e olhar a resposta que ela teve, ok? É só isso que a gente está fazendo. Após pegarmos a resposta, nós vamos criar aqui um stream. Esse stream aqui será utilizado para a gente guardar a resposta, né? Então, esse stream ainda, a classe stream não é conhecida, então a gente precisa dar um using system.io. Eu vou chamar esse stream aqui de st. st recebe response, né, que é a minha resposta, ponto get response stream, né? O método get response stream, ele pega uma resposta convertendo para o tipo stream, né? E guarda depois aqui dentro da variável st, tá certo? Agora, eu tenho já esse stream aqui, que é o conteúdo da resposta do meu request, né? Conteúdo da resposta ao meu request, na verdade. E agora a gente vai pegar, né? Como isso aqui recebe como uma resposta uma imagem, né? Então a gente vai converter para a imagem, tá certo? Vejam que aqui a gente já tinha criado uma variável, né, que é do tipo image. Agora a gente vai preencher essa variável com a imagem que a gente recebeu de resposta e guardou aqui dentro desse stream. Então a minha img
QR Code aqui vai receber, e aí eu vou utilizar, pessoal, a classe bitmap para fazer a conversão de um stream para image, tá certo? Então bitmap.from stream, né? A partir de um stream, e o stream é o meu ST. Então aqui eu estou pegando o meu ST, né, que é do tipo stream, e estou passando ela, né, essa variável, como parâmetro para dentro do método fromStream da classe bitmap. Esse método pega um stream e converte para bitmap. No caso aqui ele faz uma conversão para image, tá certo? E agora o meu IMG QR Code está preenchido com a imagem de resposta, né, que eu recebi como resposta à minha requisição, ok? E o nosso método getQRCode, aqui dentro da classe goQRCode, está pronto. Agora a gente só precisa vir aqui e remover as referências que não estão sendo usadas, tá certo? Então aqui está ok o meu método, posso fechar agora, ok? Então, voltando aqui para o meu FRM QR Code, né, a gente já pode verificar a minha resposta, né? Só que agora, pessoal, pensando bem, eu acho que eu vou precisar da minha variável global aqui chamada underline IMG QR Code, tá? Eu estava pensando que eu não ia precisar, eu achei que eu poderia fazer de um outro jeito, mas eu vou seguir o meu planejamento original, tá certo? Eu vou manter ela aqui, depois disso a gente vai tirar o comentário lá no BTN Clean, né? No evento clique do BTN Clean, eu vou tirar aquele comentário. Na verdade eu vou tirar o comentário até dessa linha em que seta o background image do meu Picture Box para null, tá? Então eu vou deixar essa aqui descomentada, né? Tirar o comentário dela e tirar também aqui onde eu defino null a minha variável IMG QR Code, tá certo? Vamos voltar. Além disso, né, a gente precisa tirar o comentário dessa linha, né? Agora a gente vai precisar passar para dentro lá do método save da classe saveImage a minha variável IMG QR Code e não mais passar o picimage.backgroundImage, tá certo? Na verdade, tanto faz, né? Tanto faz, porque aqui no background image, no meu picture box, já vai estar o conteúdo da minha IMG QR Code, tá? Esse aqui tanto faz você usar uma linha ou outra, mas eu vou manter essa linha aqui utilizando a minha variável global, tá certo? Então, voltando aqui para o meu método btn generate, né? Depois aqui do meu format, que pega o formato do meu config, né? Então, vamos lá, vamos pegar a minha variável IMG QR Code, vai receber, aí eu vou precisar criar uma instância, né, de Go QR Code, então, igual a new Go QR Code, só que isso aqui ainda não é conhecido, né, pessoal? Então, a gente precisa vir aqui e mandar dar um using em goqr.net, tá certo? E aí a gente vai precisar passar aqui como parâmetro para o método getQRCode, nós precisamos passar o nosso str data e vamos passar também o nosso config, né? Então, aqui lá ele espera receber o data, né? O str data, e espera receber também a configuração do QR Code, né? Que é a configuração do nosso user control, tá certo? O próximo passo é nós analisarmos, né, a resposta. Como que a gente analisa a resposta? Verificando o conteúdo de IMG QR Code. Então, então aqui a gente vai verificar o conteúdo de IMG QR Code. Se for diferente de null, né, diferente de nulo, então eu posso adicionar essa imagem ao meu background image do meu picture box. Então vou pegar o meu picimage.background image,
E aí eu coloco o meu underline IMG QR Code, tá certo? Agora nós vamos mudar também o background image layout do meu picture box, picimage.background image layout, e eu defino como sendo, né, pegando aqui do enumerador image layout, .stretch. Stretch é para ele preencher, né? Preencher no nosso picture box, tá certo? E aí eu pego o meu btn save, agora ele precisa estar ativado, né? Então, .enable recebe true, né? Então, ele precisa estar habilitado. Antes de ter um conteúdo no Picture Box, ele precisa ser desabilitado. Então vamos lá, vamos no btn clean click, aqui no evento click do btn clean, a gente vai desabilitar esse botão, né? Então vamos pegar o btn save.enable, então aqui vai receber false, para ele ser desativado, né? Porque esse método é executado sempre quando dá o load no nosso formulário, né? Quando ele executa, né, o evento load do nosso formulário, então vai executar aqui, vai desabilitar o botão e fica prontinho para a gente utilizar. Somente será habilitado esse botão quando ele preencher, né? Quando ele preencher o nosso picture box com uma imagem válida. No caso, quando preencher com um QR Code, tá certo? Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aplicação, né, para ver o que a gente tem até agora, mas aqui a gente já vai ter o código pronto. Vamos antes limpar aqui, eu gosto sempre de limpar as referências não usadas, tá certo? Vamos lá, vamos dar um start e aí vamos testar a nossa aplicação. Iniciado aqui o nosso QR Code Generator, vamos clicar no botão URL. E aqui a URL que nós vamos passar é HTTP. Vamos, na verdade, passar uma... Não vamos passar um HTTP, vamos informar qualquer coisa e vamos clicar aqui no Generate e vamos ver o que vai acontecer. Bem, aqui ele mostrou uma mensagem de erro, né? Mas não mostrou o nosso texto, né? Vamos olhar o porquê não mostrou o nosso texto. Vamos olhar, vamos entrar aqui dentro, vamos aqui no btn generate. Aqui eu já escrevi errado, né? Informe um valor para o campo. Na verdade eu não escrevi aqui embaixo, né, pessoal? O informe uma URL válida, né? Informe uma URL válida. É porque aqui eu não tinha escrito antes, né? Acabei esquecendo. E aqui eu só corrigi o informe que eu havia escrito errado, tá certo? Vamos clicar no Start novamente e vamos abrir aquele formulário e escrever qualquer coisa, né? Só para testar esses erros, né? Essas verificações que ele faz no início. Então vamos clicar aqui no URL, vamos aguardar abrir o formulário. Aqui a gente vai informar qualquer coisa, Generate, informe uma URL válida. Se eu limpar aqui o campo, na verdade vamos usar aqui o Clean, né? O Clean limpou, Generate, informe um valor para o campo Data, né? Beleza, agora vamos informar uma URL válida, https://www.google.com. E aí vamos clicar no Generate. Não vamos mudar nenhuma configuração por enquanto. Vamos clicar no Generate e, vejam só, gerado aqui o nosso primeiro QR Code. Então agora vamos trocar aqui, vamos colocar, vamos lá, um 1000 por 1000. Depois disso vamos trocar o background color para... Vamos pegar o vermelho, né, o FF0000 RGB, né, vamos pegar o vermelho então. E aí vamos clicar em Generate, ele vai gerar com a cor vermelha no background, né? Depois disso, vamos trocar o color aqui, vamos colocar um green, né? RG, né? O green são os dois do meio. Então vamos colocar verde aqui para o QR Code e o fundo como sendo vermelho. Vamos lá? Generate, vejam só, está criado aqui.
pouco estranho, né? Difícil até de enxergar aqui. O verde é o QR Code e o vermelho é o fundo. Vamos trocar novamente. Vamos deixar preto, né, o QR Code, e o fundo azul. Vamos lá. Gerei, beleza, gerado um novo QR Code. E aqui vamos definir um formato. Bom, pode ser um JPG, né? Que a questão do aspecto do QR Code não vai mudar, tá certo? E vamos salvar esse QR Code. Aliás, antes de salvar, deixa eu trocar esse azul aqui que tá estranho, tá? Deixa eu trocar aqui para uma cor branca de fundo, ok? Como é a cor padrão, tá certo? Vamos lá, vamos salvar agora. Abriu a janela aqui para salvar, só vamos esperar carregar. Vai aparecer aquela imagem, né, que a gente estava trabalhando. Então, eu vou dar o primeiro nome aqui. Primeiro QR Code. E aí vamos salvar. Após salvo o QR Code, vamos olhar na pasta e vejam só, primeiro QR Code gerado. Só vou abrir aqui para mostrar para vocês, né, o QR Code prontinho. Mas eu vou deixar uma outra aula para usar um aplicativo no celular, só para mostrar para vocês lendo o QR Code, tá certo? E está aqui o nosso primeiro QR Code sendo exibido. Bom, agora, pessoal, nós vamos finalizando essa aula. A aula já ficou bastante longa, né? Mas eu queria acabar toda essa parte da geração desse primeiro QR Code para vocês, ok? Então, deixa eu fechar aqui. Nós já temos uma estrutura criada, né, para o nosso gerador de QR Code. Eu vou parar a nossa aplicação aqui por enquanto. Então só vamos pensar nos próximos passos. Quando a gente for criar o próximo formulário, a gente já vai ter uma estrutura toda pronta, né? Porque a gente já criou aí as classes, né? A classe para salvar imagem, né? Para pegar o conteúdo do Picture Box e salvar em uma pasta. A gente já criou também aqui a classe de comunicação com a API do GoQR, né? A gente já tem isso pronto, que a gente criou nessa aula. As próximas aulas, para criar os próximos formulários, né, de geração de QR Codes, a gente já vai ter tudo isso pronto, né? Então vai acabar sendo um pouco mais rápido, né? Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que estejam gostando do curso. Um grande abraço e até a próxima aula.